Como é que você está? Passando para falar do quarto episódio da série A Casa de Davi. Depois daquele final incrível do terceiro episódio, onde vemos a unção secreta de Davi, onde o profeta Samuel é impedido de continuar o seu choro em relação ao reinado de Saul, que terminou. Samuel, o profeta, parte numa missão secreta para ungir o novo rei de Israel, fazendo então com que a gente tenha dois reis em Israel. Um é rejeitado por Deus e o outro aceito pelo próprio Deus. Samuel teme pela sua própria vida, porque Saul já tinha dado a ele então algumas razões para suspeitar que seu ódio podia explodir a qualquer momento no ataque assassino. Contudo, sob o disfarce de sacrificar, Samuel obedece a Deus e vai até a casa de Jessé ungir o novo rei. Que cena incrível no final do terceiro episódio. Que atuação do ator que interpreta o profeta Samuel. Tanto na Bíblia quanto na série percebemos que Eliabe, o filho mais velho de Jessé, meio que engana e impressiona Samuel. E logo nós vemos a famosa frase: Deus não vê como o homem vê, Deus vê o coração. Essa frase tornou-se importante na história do mundo hebreu e ela se tornou um marco histórico. Tanto é que vemos também na pessoa de Jesus. Jesus, o filho do homem, não tinha aparência nem formosura, ele era desprezado. E Samuel quase comete o mesmo erro com Eliabe em relação à sua aparência, exatamente como já tinha acontecido com Saul, o rei rejeitado. Chegamos então ao episódio 4, e no episódio 4 temos algumas polêmicas. Uma delas é o romance que começa a surgir entre Davi e a filha de Saul. Mas eu não queria abordar isso hoje, eu queria falar sobre como Davi é levado ao palácio de forma estratégica pelo próprio Deus para tocar harpa para Saul, que nesse momento tem um espírito mau da parte de Deus atormentando o rei rejeitado. Perceba como Deus é estratégico. Deus leva Davi para dentro do palácio, enquanto Saul tenta encontrar o futuro rei por todo o seu reino. Deus esconde o rei escolhido debaixo do nariz do rei rejeitado, dentro do palácio, e abre-se então a oportunidade para ele conhecer a sua futura esposa, conhecer a funcionalidade do palácio e como seria a vida dele no futuro. Davi começa então a aprender a depender de Deus, e assim seria pelo resto da sua vida. Sobre o espírito mau, percebe-se que muitas pessoas perguntam como funciona isso. O leitor moderno acredita que seja incompatível com a bondade de Deus um espírito mau da parte do Senhor. Mas eu quero dizer que o autor de Jó já tratou desse problema. Nós vemos em Jó, capítulo 2, versículo 10, a frase também bem importante. Receberia de Deus todo o bem, mas não receberia o mal? Ou toda a desgraça? Logo, percebemos que Deus permite que esse espírito apareça para propósitos maiores. E o sinal dessa doença mental, dessa perturbação que aparece em Saul, nós percebemos na série, no final do capítulo 3, já na sequência do capítulo 4, ela surge pelo confronto de Saul com Samuel após a desobediência de Saul em relação à ordem divina. Isso indica então que essa enfermidade, essa perturbação mental é fruto e consequência da rebelião de Saul contra o próprio Deus. Logo, Saul neste momento está profundamente perturbado, sofria de graves crises, intermináveis crises de perturbação mental. E é nesse momento que Davi é levado para dentro do palácio. Naquele tempo acreditava-se que a música era terapêutica. E é verdade, até hoje a música ela é utilizada como ferramenta de terapia para problemas mentais. Mas eu gostaria de ressaltar
que não é o instrumento nem a música apenas que são utilizados no texto para isso, mas sim a presença de Deus em Davi que faz toda a diferença. Devemos lembrar que a desobediência de Saul fez com que o Espírito de Deus saísse de Saul e fosse para Davi. Porque, diferente dos dias atuais, onde o Espírito está dentro de nós, naquele tempo o Espírito pairava sobre. Por isso que, nesse momento, abre-se a brecha para que o Espírito mau entre em Saul com permissão de Deus. E é claro que a música e também o amor de Saul para com Davi ajuda no processo, mas o fato e isso é fato bíblico, de que a presença de Deus, a mão de Deus estava naquele negócio. Mesmo Davi sendo cativante, né, porque ele conquista Saul, devemos saber de que a presença de Deus faz toda a diferença. Nesse contexto, Saul começa a depender de Davi. Davi começa a entender que ele vai depender de Deus, como ele precisaria viver depois da unção de Samuel sobre a vida de Davi. Olha que coisa incrível, 2 reis, um rejeitado e outro aceito, vivendo no mesmo palácio, onde Davi depende de Deus, Samuel, que tinha se rebelado contra Deus, agora de uma maneira inconsciente também começa a depender de Davi e consequentemente dependendo do próprio Deus. Que lição maravilhosa que nós precisamos aprender. Olha, essa série, ela tem sido um marco na história das séries, como é The Chosen. Apesar de ela usar argumentos da contextualização judaica, ela é uma série imperdível. Espero que você esteja assistindo, gostando. Se você gostou, deixe a sua inscrição, seu joinha, deixe o seu comentário, faço questão de ler todos eles. E a gente se vê daqui a pouco no quinto episódio da série A Casa de Davi, da Amazon Prime. Até